Casa 4 dentro da astrologia, também chamada de fundo do céu, uma área do nosso mapa astral que vai falar sobre a nossa família de origem, a relação com os nossos pais, os elementos da nossa ancestralidade, da hereditariedade. É uma área no mapa astral, gente, que também vai se relacionar às nossas bases emocionais, porque justamente é uma casa que tem a ver com a estrutura da família. Né? As primeiras coisas que a gente absorve dentro desse ambiente familiar, como que a gente constrói essas relações com a família, também vai ter a ver com bens imóveis, casa, apartamento, né? Também vai ter a ver com bens adquiridos por herança, tá? É uma área dentro do mapa astral muito importante e que vai ser a base, né? O fundo do céu é a base, né? Sobre a qual a gente vai construir todo o resto do nosso mapa astral, tanto que é a área mais baixa do mapa astral tem a ver realmente com as bases, né? E a gente vai começar a falar então sobre essa casa astrológica agora, depois da vinheta. Então, minha gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Se você é novo aqui no canal, não me conhece, eu sou a Bia Nogueira, esse é o canal Astropédia. Aqui a gente está sempre trazendo conteúdo sobre horóscopo, céu do momento, conteúdos didáticos, como é o caso desse vídeo. Se você é novo, aproveita para se inscrever no canal. Curte o vídeo, não deixa para o final porque vocês esquecem. Me deixa um comentário aqui para eu saber de que maneira que esse conteúdo está chegando para você. Se você já sabia tudo isso sobre a Casa 4, se é uma novidade para você, tá bom? E aqui embaixo na legenda também tem as minhas informações de contato para consulta individual. Se você quiser fazer o seu mapa astral, a sua revolução solar, entender sua fase de vida, você entra em contato comigo aqui embaixo pelas informações da legenda. E também na legenda tem o meu Instagram, que é o astropedia.bn. BN é de Bia Nogueira e é um local que eu coloco conteúdos complementares ao que eu trago aqui para o YouTube, tá bom? Gente, a gente tá falando já de casas astrológicas há um tempo, né? Se você acompanha aqui o canal, tá sabendo que eu já postei sobre a casa 1, a casa 2, a casa 3 e o que são as casas, né? Só uma lembrança rápida, se a gente tem o mapa astral como um círculo, né? Vamos colocar um círculo ali repleto de informações, né? De como estavam os planetas no instante do nosso nascimento. Se a gente dividir esse círculo em 12 partes, né? Uma pizza de 12 fatias, a casa 4, claro, vai ser a quarta fatia. Vai ser essa área referente à base do nosso mapa astral. E vai falar muito sobre essa base, vai falar muito sobre essa ancestralidade, essa família, né? Essas bases familiares através das quais todo o resto do mapa vai ser construído. Tá? As casas astrológicas são referentes a áreas das nossas vidas. E se a gente começa a entender o significado de cada casa astrológica, puxa, eu sei que a minha casa 4 abre num determinado signo, né? Então eu vou ter a relação, eu vou me relacionar com essa área da minha vida através do padrão daquele signo. Se eu sei que a casa 4 é uma casa de família por exemplo, essa casa no meu mapa astral abre em Áries, eu sei que a minha relação com a minha família vai ter um padrão ariano. Pode ser que seja uma família que tenha comportamentos agitados, impulsivos, pode ser um ambiente doméstico que as pessoas falam muito umas em cima das outras, por outro lado também tem um encorajamento, tem uma liderança, tem uma generosidade de Áries, mas também pode ser um ambiente um pouco mais conflituoso, porque não tem tanta paciência, né? Ah, não, essa casa abre em Touro, puxa, então se é touro, eu sei que é um ambiente que tem valores muito sólidos, um ambiente que a gente vai buscar a preservação daquele ambiente, a harmonia daquele ambiente. Então, a gente vai tentar ter comportamentos um pouco mais controlados, um pouco mais previsíveis, para que a gente consiga cultivar como um touro cultiva, né? Mas ao mesmo tempo também tem uma certa resistência a mudar de ideia, né? Porque é uma área muito estável. Então a gente começa a entender que em cada casa astrológica a gente tem um signo predominante,
né? E a gente também pode ter planetas dentro dessas áreas. Mas primeiro a gente vai falar um pouco mais sobre essa casa 4, também chamada sobre fundo do céu, né? Como fala, é o fundo do céu. Então quer dizer, se a casa 10, o ponto mais alto do nosso mapa astral, é o meio do céu, né? A posição ali do sol do meio-dia é o ponto mais alto do nosso mapa, a casa 4 é o fundo do céu. Então é o ponto mais baixo do nosso mapa astral. Tá? Essa casa, pensa que é tudo aquilo que vem de baixo, é tudo aquilo que constrói a base, tá? Então, sim, eu tenho uma ancestralidade explicada, traduzida nessa casa 4. Como que eu lido com essa ancestralidade, né? Se eu tenho uma Vênus na casa 4, se eu tenho um planeta harmonioso, diplomático numa casa 4, claro que depende do signo, depende dos aspectos, depende do seu mapa, tá? Mas a gente está aqui trazendo alguns exemplos, né? Se eu tenho uma Vênus, um planeta harmonioso, diplomático na casa 4, eu busco ter uma relação um pouco mais diplomática e harmoniosa com essa ancestralidade. Eu valorizo aquilo, eu tenho um certo prazer em manter algumas coisas da origem, dos meus valores originários, da família, dessa ancestralidade, né? Se eu tenho um Marte, pode ser que eu me irrite mais com essa ancestralidade. A casa 4 também tem a ver com o ambiente familiar no qual eu cresço, né? Se eu tenho um Marte, às vezes eu me irrito precocemente até com esse ambiente e quero sair de casa cedo. Né? Às vezes quando a gente tem um planeta maléfico na casa 4, maléfico não é que o planeta é mau, tá, gente? É que ele tem características de conflito naquele planeta. Não é que ele vai gerar uma calamidade na sua... Ai, você tem um Saturno na casa 4, acabou. Não, tá? Maléficos é porque eles estão relacionados a conflitos que são disparados, testes, desafios, né? Que você vai ter que lidar com eles. Se eu tenho um planeta maléfico na casa 4, às vezes um Marte, um Saturno, pode ser que aquela pessoa saia de casa, da casa dos pais, cedo. Né? Seja porque é um ambiente um pouco mais estressante, seja porque a pessoa quer se libertar, ou Marte na casa 4 daquele ambiente familiar. Ah, ela tem Saturno, puxa, então ela se sente um pouco reprimida dentro daquele ambiente familiar. Ela, buscando a liberdade dela, pode querer sair cedo ou se ver obrigada a sair cedo para que ela preserve o espaço dela, né? O bem-estar dela. Então a gente tem que a casa 4 vai ter a ver com a nossa família, a nossa visão sobre a nossa família, a nossa visão sobre um seio familiar, o que deve ser um seio familiar. Se eu tenho um signo de Aquário nessa casa 4, a minha visão sobre a família é que tem que ser um ambiente livre, de debate, de troca de ideia, que todo mundo tem que poder falar, todo mundo tem que poder se fazer ouvido. Né? Se eu tenho um Capricórnio, a minha visão sobre a família é uma visão capricorniana. Então eu sinto que cada um tem uma responsabilidade, cada um tem um dever, cada um tem que fazer aquilo que lhe é cabido, porque a gente tem que prosperar em conjunto, a gente tem que trazer resultados em conjunto. Né? Então a gente vai construindo como é esse ambiente familiar. E claro que a casa 4 vai ter a ver com as bases das nossas emoções. Claro que a gente tem muitos outros pontos no mapa astral que vão falar sobre a base emocional, por exemplo, uma lua, né? Mas a casa 4 já dá um tom dessa base emocional, porque pensa assim, é o ambiente doméstico no qual eu também cresci. Né? Se eu tenho um ambiente doméstico, familiar, no qual eu cresci, que é mais conflituoso, ou se a minha relação com os meus pais, a relação com os pais também é casa 4, se a relação com os meus pais é uma relação mais conflituosa, então isso pode gerar ali uma semente de ansiedade dentro de mim, que constrói depois ao longo da minha vida bases emocionais ansiosas, ou um pouco mais instáveis. Né? Se eu tenho planetas muito intensos na casa 4, vamos colocar assim um Júpiter, né? Em tese um planeta benéfico, mas um planeta de excessos, né? Às vezes eu tenho com a minha família uma relação harmoniosa ou benéfica, dependendo do signo daquele Júpiter, mas é uma relação de excessos, né? Tá sempre sobrando alguma coisa ou nunca algo é suficiente também. Né? Ou às vezes eu não consigo pôr alguns limites naquela família, porque tem muita generosidade, mas depois é difícil falar não também, né? Então a gente vê que a casa 4 no nosso mapa astral tá falando sobre as bases familiares, a ancestralidade. Às vezes você tem, por exemplo, na casa 4 você não tem nenhum planeta, mas você tem um signo.
né? Porque toda casa astrológica vai abrir num signo, não tem como você não ter ela abrindo num signo. Aí você pega onde que está o regente daquele signo. Ah, tá numa casa 9, tá numa casa do exterior. Então, puxa, pode ser que a pessoa tenha raízes no exterior. Pode ser que seja uma família de imigrante, mas com uma cultura que foi muito mantida, né? Tem uma culinária específica que aquela família se relaciona. Então a gente vai compondo, né, o quadro da família daquela pessoa. Ah, mas e depois que a pessoa casa, né? Será que a casa 4 vira também essa família casada, né? A pessoa casou, teve os filhos dela, né? Construiu o núcleo familiar dela. A casa 4 continua falando sobre o núcleo original ou vai falar sobre o núcleo novo da família? A casa 4 vai falar sobre os dois. Aí você fala assim, não, não é possível, porque na minha casa, na minha família, eu tive uma infância assim. E agora que eu casei com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, eu vou querer construir um ambiente completamente diferente daquele que eu tive na minha casa. Eu posso conseguir construir? Posso, mas eu vou sempre enfrentar aquele padrão originário. Eu vou sempre ser relembrado daquele padrão originário, né? Porque a casa 4 é uma casa de padrões, é uma casa de repetição. Por isso que tem a ver com a nossa ancestralidade. Porque foi passado para o meu tataravô, depois passou para o tata, depois passou para o bisa, depois passou para o vô, depois passou para o pai. Então, é uma casa de repetição. Claro que você, com muita consciência, consegue expressar uma oitava maior daquele planeta, né? Falar, eu ainda tenho um Saturno de casa 4, mas ao invés de eu ser um pai e uma mãe rígidos, né? Que ninguém pode relaxar na minha casa, que ninguém pode ter prazer, que tá todo mundo sempre tendo que trazer resultado, eu vou tentar usar esse Saturno pro bem, né? E vou falar assim, não, o que a gente tem é horário. Tem horário para fazer lição com os meus filhos, tem horário que a gente tem que cada um cuidar das suas responsabilidades, mas depois tem um momento de lazer juntos, né? Então eu começo a usar aquele planeta numa situação mais consciente, mais amorosa, mas você vai ter aquele planeta lá, porque tem a ver com a sua base. Você não vai conseguir mudar a sua ancestralidade, o que você vai conseguir mudar é como você se relaciona com isso, quanto que você pensa sobre isso para você não cair num padrão repetitivo, não é isso? Tá? Então vai ter a ver com ancestralidade, raízes, vai ter a ver também com a base, é o seu local para onde voltar. Todos os dias você não volta para um lugar? Né? Você não vai trabalhar, fazer suas coisas, sai de casa, faz compra, vende, né? E no final do dia você volta para um lugar. Esse lugar é a sua casa 4, porque a casa 4 é o seu imóvel. Ah, mas eu não tenho imóvel, é alugado. Então tá na casa 4 seu aluguel. Em algum lugar você tá, né? Então onde que você tá nessa casa 4? Essa casa 4 é o seu lar. Como que é esse lar? Ah, é um lar espaçoso, que eu consegui guardar bastante dinheiro para eu ter uma casa confortável. Ah, eu vou ter ali um planeta que vai falar de conforto, é uma das minhas prioridades. Né? Ah, eu tive muita sorte, eu tive uma herança. Então, na minha casa 4 eu tenho imóveis, tenho mais de um imóvel, né? Então, posso ter um planeta benéfico ali que me facilitou a herança, né? Ixi, não tenho, minha família não tinha posses, ó a ancestralidade vindo sem posses, então sempre tenho que batalhar para conseguir imóvel. Quando eu consigo a minha casa própria é uma grande conquista, mas é suada, né? Então é pequena, primeiro é apertada, depois que eu vou conseguindo movimentar ela, eu tenho um planeta mais difícil, mas pode ser que a minha relação com aquele planeta seja uma relação boa, que eu vou aprendendo a lidar com ele ao longo da minha vida. Depende ali de cada mapa, mas quão fácil você consegue imóveis na sua vida. Como tendem a ser esses imóveis? Tem gente que, puta, sempre tem o problema com a minha casa. Eu alugo uma, eu alugo outra, uma o problema é o bairro, a outra tem infiltração, a outra tem um vizinho que me enche a paciência. Então, essa casa 4 deve ter ali uma coisa mais conflituosa. Eu tenho que me preparar para quando eu tiver que procurar um imóvel, eu já sei que naquela casa 4 vou ter desafio. Então, ao invés de eu procurar em cima da hora, eu vou procurar já com 6 meses de antecedência para ter certeza, né? Vou entregar para minha mãe ler, para meu filho ler, para meu marido ler. Ó, lê direito esse contrato aqui, que eu já sei que eu tenho problema fácil com o imóvel, né? Então, a gente vai minimizando essas situações conflituosas, sabendo como é a nossa casa 4.
né? Além disso, bom, também tem a ver com herança, que eu já falei, recursos adquiridos por herança. Também tem uma outra casa astrológica que também fala de herança, tá? Mas a casa 4 vai falar de bens imóveis que vêm da família, né? Se é que tem algum bem imóvel que vai vir dessa família. Vai vir também, gente, a casa 4, ela é uma casa de encerramentos, tá? É uma casa de finalizações. Pensa que é aquilo que está fincado na terra. É o túmulo também, tá? Não vou falar que é a morte, não, não é, tá? Mas é assim, é aquilo que está fincado na terra, é aquilo que está estabelecido. Então, vai ter um pouco a ver também com o legado que eu vou deixar, tá? Que tipo de legado é esse que eu deixo? Porque eu também faço parte dessa ancestralidade. Eu também vou deixar uma marca nessa linha familiar, né? Pode ser que eu tenha um filho, pode ser que eu adote um filho, pode ser que não adoto nem tenho filho, mas quando eu crio meu núcleo familiar, quer dizer, eu caso, eu encontro alguém para viver minha vida, né? Eu deixo uma marca também naquela linha familiar, né? A gente está sempre deixando esse carimbo nosso, tá? Então, quer dizer, a casa 4 vai ter um pouco a ver sim com o legado que a gente deixa e vai ter a ver com o encerramento da vida. Tá? Se costumava usar mais isso em astrologia mais clássica, antiga, né? Porque hoje a gente não tem essa visão tão fatalista, o fim da vida vai ser assim, né? Quando o envelhecimento da pessoa. A casa 4 tem a ver com envelhecimento, tem a ver com essa conclusão de ciclo. Como que é a minha vida depois que eu envelheço? Como que é? Tem planetas, de que jeito que estão esses planetas aqui? Veja que faz um certo sentido, né? Porque a gente pensa assim, puxa, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente tende a repetir um pouco mais alguns comportamentos, né? Não é igual quando a gente é um pouco mais novo, que a gente consegue mudar mais fácil. Quando fica mais velho, poxa, eu vivi tanto, perdi um pouco a minha paciência, não tô mais com aquela disposição para ficar mudando o jeito que eu sou, né? Então quer dizer que a gente acaba repetindo um pouco mais de padrão. Alguns desses padrões podem ser da família ou não, tá? Mas tem uma repetição de comportamento. A casa 4 é uma casa de repetição. E a casa 4 é uma casa que fala de conclusão. Se você for para uma área de astrologia um pouco mais oracular, uma astrologia horária, que vai te dar respostas, né? A casa 4 vai ter a ver com a conclusão daquele assunto. Então, é uma casa de encerramento. Por isso que também vai falar que tem a ver com depois que é a segunda fase de vida, é depois que a pessoa envelhece, é depois que a pessoa aposenta, vai mudando, né? Antigamente a casa se vivia muito menos. Então a casa 4 era uma casa que você atingia numa idade muito mais jovem, porque se vivia muito menos. Hoje a casa 4 já é uma casa, puxa, eu trabalho até mais velho, né? Eu sou ativo, faço esporte, vivo a minha vida até mais velho. Pode ser que a minha casa 4 ainda nem tenha se expressado, né? Porque é uma casa que está falando de quando eu sinto que eu tô já nesse encerramento, quando eu sinto que eu já tô concluindo alguns assuntos na minha vida, as coisas começam a se concluir, tá? Então, a casa 4 também vai falar sobre isso. Se você for para uma abordagem mais tradicional mesmo da astrologia, vai falar até como que as coisas acontecem depois da sua morte, né? Como que essa morte é lidada, tá? Mas não usa mais tanto isso, tá? Agora, é uma casa de base, é uma casa de família, e você entendendo essa casa astrológica, você pode entender como que você lida com a sua família, quais vão ser os seus desafios quando você tiver a sua família, né? Quais planetas que eu tenho que aprender a lidar? Puxa, eu tenho que aprender a lidar com um Mercúrio na minha família. Quem eu tenho na casa 4 é Mercúrio. Então, eu estou sempre tendo que entrar em contato com eles, estou sempre tendo que passar atualizações, estou sempre tendo que viver o meu dia a dia com eles, né? Às vezes fazer uma atividade corriqueira, cotidiana com eles. Então eu vou ter que trabalhar ali em minha flexibilidade, né? É Saturno. Então o que eu tenho que trabalhar é a minha disciplina. Eu tenho que ter disciplina em família e ao mesmo tempo eu não posso me enrijecer naquela família. Claro que dependendo do planeta que você tem, é mais fácil ou menos fácil quebrar esses padrões familiares. Não é isso? Mas entendendo a nossa casa 4, a gente entende da onde a gente veio, né? E numa determinada perspectiva, é da onde eu vim e também para onde eu vou, tá? Porque eu estou inserido nessa ancestralidade, eu estou inserido dentro dessa linha familiar, portanto eu vou deixar um legado, eu posso quebrar com essa família, também é o legado que eu estou deixando, eu posso manter os valores familiares, também é um legado que eu estou deixando, mas eu vim de algum lugar, né? E eu vou chegar em algum lugar, e a marca que eu vou deixar ali, esse carimbo, é casa 4.
né? Se a casa 10 é a casa daquilo que é visível, que me traz reconhecimento, os meus objetivos profissionais, para onde eu vou, né? A casa 4 é da onde eu vim e como eu vou encerrar esses ciclos também. Tá bom? Fez sentido por aí? Que planeta que você tem na sua casa 4? Que signo que você tem abrindo a sua casa 4? Conta aí pra mim, já sabia de tudo isso? Fez sentido, não fez sentido? Tá bom? Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal, curte o vídeo, tá? Aqui embaixo na legenda também tem o meu Instagram, o astropedia.bn de Bia Nogueira, e também tem as minhas informações para consultas individuais. E assim a gente vai destrinchando muito mais o nosso mapa astral, tentando entender muito mais sobre a gente mesmo. Tá bom? Um grande beijo e bora então seguir com os nossos estudos.